Então eu queria compartilhar com você uma mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Na verdade, eu não sei você, mas chega essa época do ano, nós estamos aí há 22 dias, digamos, né? Para findarmos o ano de 2024. E eu não sei você, mas eu começo a fazer um balanço de como foi o ano. Quem aqui mais faz balanço? Quem aqui começa a pensar, né? Algumas pessoas fazem anotações, algumas pessoas têm metas, algumas pessoas fazem planos, e agora é a hora, né, que muitos olham e falam assim, olha, cumpri tudo. Ou outros dizem assim, infelizmente fracassei. Mas essa mensagem, ela não é aqui como um balanço. Tem gente que age muito na sua vida como um balanço de empresa. Não, não é assim. O que Deus, eu achei muito interessante, aquilo que o Carlos falou agora há pouco, Deus pode começar hoje, amém? Deus pode fazer hoje. Deus não está preso ao dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, né? E 1º de janeiro. Às vezes a gente tem essa coisa que acaba sendo muito mística. Não existe nada de místico no dia 31 de dezembro. Você pode, assim como ele disse, começar hoje. Você pode buscar o Senhor e colocar as suas metas em dia hoje. Mas as metas, elas vão muito além de apenas, emagrecer. Comprar isso, comprar aquilo. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo, ele quer nos ajustar. Porque talvez você não esteja atrasado um ano. Sabe aqueles memes? Eu acho engraçado, né? Fala assim, eu queria perder 10 quilos... Aí agora só falta 15, porque a pessoa vai acumulando todo ano 5 quilos, né? Daí agora só falta 15, ela tinha 5 para perder, mas não é isso. Infelizmente, se nós não olharmos para as nossas vidas e não fazermos um balanço das nossas vidas, nós podemos estar atrasados anos. Você pode estar aqui e a sua vida, ela pode estar travada há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e é o Espírito Santo quem vai falar com você. Mas só para abrir um pouco, eu estava estudando sobre isso, e eu não sei se você sabe, mas existe até uma síndrome, que é a síndrome do final do ano. Ainda que essa síndrome, né, segundo um psicanalista, Christian Dunker, esse diagnóstico ele é popular. Não é formalmente codificado pela psiquiatria, nem pela psicologia, mas é uma forma simples de nomearmos um sofrimento recorrente que afeta várias famílias nesse período. Esse período que nós estamos vivendo, né, chamado tanto de síndrome de final de ano ou dezembrite, né, é um nome que se dá, por quê? Porque muitas pessoas acabam sendo afetadas. Eu vi um estudo que diz que a tentativa de suicídio ela é muito alta às segundas-feiras e no dia 1º de janeiro. Sabe por quê? Porque muitas pessoas elas começam a sentar, olhar para a sua vida e elas começam a deixar isso pesar. Eu não sei se você está passando por isso. De repente você olha para a sua vida e você começa a falar assim, será? Será que está valendo a pena? Será que realmente tem valido a pena viver? Deus quer, e pelo Espírito Santo nós clamamos agora que em nome de Jesus, de forma nenhuma, tem alguém aqui no nosso meio, ou de repente que nos assiste, que esteja até mesmo tentado pelo próprio Satanás, a olhar e falar assim, não tem valido a pena. Não tem valido a pena. Que o Espírito Santo de Deus, que é um Espírito de vida, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele esteja sobre você, trazendo vida e esperança. O Centro de Valorização de Vida, da organização, que é uma organização não governamental, eles oferecem apoio, né, emocional e prevenção de suicídio 24 horas por dia. E eles afirmam que no mês de dezembro aumenta-se 15% as ligações. E eu não sei o balanço, né, que você chegou, mas eu creio que o desejo do seu coração nessa noite deve ser falar, Jesus, ainda que nada deu certo,
Ainda que eu tenha falhado em tantas coisas, ainda que eu tenha feito planos e não acontecido, eu quero que agora, em nome de Jesus, esse próximo ano que se inicia, ele possa estar tendo o Senhor à minha frente. Amém? É o seu desejo colocar Deus à frente? Muitas vezes as coisas não estão andando, sabe por quê? Porque é como eu falei, existem coisas que não adianta só do lado de fora. E é o que eu quero abordar nessa noite. Tem coisas que estão dentro de você. Você vai precisar concluir muitas coisas, talvez no seu passado, para que você consiga avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu não poderia deixar de falar que, ainda que você sente, faça as suas melhores metas. Nós devemos nos lembrar do que está escrito, se você puder, anote, porque eu vou ler da versão NTLH, Provérbios 16:1, que diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. É Ele quem vai realmente fazer da forma dele. Isso, lógico, não muda, né? Tem aqueles que pensam assim, então se a última palavra é de Deus, então o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, né? Lembra a música? A música do Zeca Pagodinho? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Tem gente que leva desse jeito, mas essa não é a vontade de Deus, porque existem coisas que eu e você temos a nossa responsabilidade. Eu e você podemos sim cooperar para aquilo que o Senhor vai fazer. E a nossa oração, o nosso desejo, ainda que a gente coloque, eu gosto sempre de ensinar isso, tem gente que não gosta de colocar os seus pedidos diante de Deus. Tem gente que fala, não, Deus sabe. Só que você se lembra, quando Jesus, lá no Getsemane, ele estava orando, e ali realmente foi um momento de dor. Ele orou e ele disse assim: Pai, se for possível, o que ele disse? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele colocou a vontade dele diante de Deus, mas ele completou dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, você pode sim colocar os seus desejos, os seus sonhos, desde que estejam alinhados com a palavra de Deus, você pode colocar diante do Senhor, mas que a sua oração sempre seja feita a tua vontade. Seja feito aquilo que o Senhor quer. Abrir mão dos seus sonhos pelos sonhos de Deus. Abrir mão dos seus propósitos para que os propósitos de Deus, eles se cumpram na sua vida. Amém? E eu quero colocar 5 pontos. Se você quiser, se fosse você, anotaria, porque talvez em um deles Deus fale com você. Existem coisas que nós precisamos olhar para o passado, para seguir em frente. Eu ministro a aula no Descubra, que é o curso para quem tanto vai ser recebido, como quem vai ser batizado, que se chama Conclusão do Passado. E muitas vezes nós vemos que existem pessoas atadas. Por quê? Porque não adianta. Não adianta a gente achar que Deus vai fazer vista grossa, e existem coisas que para a gente avançar, nós precisamos retroceder. Para avançar com Deus, muitas vezes você vai ter que voltar atrás e consertar algumas coisas, olhar para algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria falar com você está em Eclesiastes. Vamos ler Eclesiastes 3. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler bastante textos. Eclesiastes 3 diz assim, nós vamos ler do verso 1 ao 11. É muito conhecido por muitos, mas ouça isso, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir.
tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com o seu esforço? Vi a tarefa que Deus impôs aos homens para que se ocupem com ela. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Aleluia. Amém? Então, a primeira coisa, se você quiser anotar, é: encerre ciclos. Nós precisamos, para avançar, muitas vezes voltar atrás e encerrar algumas coisas que estão como que parece que se fechou, mas não fechou. A palavra bênção, Deus, Ele quer nos abençoar, ela significa liberar para prosperar. Esse prosperar, muita gente acha que prosperidade é apenas financeira. Muito pelo contrário. Você precisa buscar a prosperidade do Senhor nas suas emoções. Você precisa buscar a prosperidade do Senhor na sua alma. Ser próspero. Viver a vida abundante que Deus conquistou por mim e por você lá na cruz. Infelizmente, muitas pessoas não estão vivendo as bênçãos do Senhor porque estão presas ao passado. Presas a pessoas, situações do passado. Ouça isso: falta de perdão e de serem perdoadas. Enquanto eu estudava sobre essa síndrome de final de ano, o nível de ansiedade que as pessoas têm nesse período, sabia que muito também é porque se passa, né, aquela coisa de que essa época, e é mesmo, né, uma época onde as famílias se reúnem, é ou não é? As famílias se reúnem, tem festa, todo mundo feliz. Então, às vezes, a pessoa ela já está, porque ela vai ter que encontrar o parente que ela nem quer ver. Ou, de repente, né, situações. Essa semana mesmo, eu e o pastor, nós conversávamos com uma pessoa, que eu falei assim, olha, o momento que era para ser de bênção, acabou sendo de maldição. Um fuzuê que deu numa festa de final de ano, há 4, 5 anos atrás, e a partir de agora os parentes nem conversam mais, já está todo mundo brigado há tanto tempo. Por quê? Porque não houve o fechamento de um ciclo, não se voltaram lá atrás e se perdoaram. Meu amado, se você precisa pedir perdão, hoje é o dia. Hoje é o dia. Se você precisa, de repente, ser perdoado, o dia é hoje. O ano, quando chega a virada, geralmente nós passamos o dia 31 na casa da minha irmã. E a gente está ali, daí na hora que, né, a casa dela dá para ver ali a queima de fogos, e a gente começa e ali, né, a gente junta e ora, fala, Deus, né, te entregamos esse ano, e não sei você, mas eu tenho um sentimento, me vem aquela, sabe, aquela emotiva, e você começa a pensar, e o que vem ao meu coração é assim, será que ano que vem nós vamos estar aqui? Será? Ai, pastora, lógico que vamos, lógico que todo mundo quer estar, mas quantas pessoas iniciaram, você consegue pensar nisso? Quantas pessoas estavam celebrando o dia 31, elas estavam felizes e de uma hora para outra as suas vidas mudaram, elas não vão terminar esse ano, infelizmente isso faz parte da nossa vida, e eu digo para você, você precisa estar com a sua vida em ordem. Você precisa fazer aquilo que é o que tem que ser feito. Talvez o que você mais precisa nessa noite não seja uma agenda nova, metas novas ou perder peso, ainda que você precise. Mas o que você precisa é perder esse peso, desse fardo aí, ó, de pecado,
de falta de perdão, de angústia. Pensa na pessoa e já, não, eu perdoo. Famoso, né? Eu perdoo, mas só não quero ver na frente. Né? Eu perdoo, mas não quero nem ver. Isso não é perdão, muito pelo contrário. Então, peça para o Espírito Santo. Outro ciclo que também é muito doloroso, talvez o mais doloroso, e eu não sei se você passou por ele nesse ano de 2024, mas é o ciclo do luto. Essa época é uma época onde quem perdeu pessoas é muito doloroso. Por quê? Porque a pessoa começa a voltar lá atrás e diz assim, ano passado, essa pessoa estava comigo. E as festas de final de ano, elas doem para algumas pessoas. Às vezes, é um filho que acabou falecendo, um pai, uma mãe, alguém próximo. E naquele momento que é um momento de gratidão, porque, né, nós estamos realmente vendo a bênção do Senhor, estamos seguindo, tendo a oportunidade de iniciar um novo ciclo, mas para algumas pessoas isso é muito doloroso. E para encerrar o ciclo do luto, você precisa confiar em Deus. Você precisa dizer para o Senhor, é difícil, ninguém aqui está negando a sua dor, mas você precisa prosseguir. Você precisa entregar para o Senhor a sua dor. Eu gosto de uma frase que diz assim, a quem arruine o seu presente por lembrar de um passado que não tem mais futuro. Tem gente que compromete todo o seu futuro e o seu presente por viver preso a algo que não vai mudar mais, algo que não adianta. Principalmente, nós estamos aqui, né, falando da falta de perdão. O que aconteceu, aconteceu. E eu quero dizer para você, às vezes você está aí, né, arrazoando nos seus pensamentos, pensando, você não sabe o que essa pessoa fez para mim. E não sei mesmo, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que sabe, e nada se compara ao que Jesus passou por mim e por você lá na cruz do Calvário. E Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Então, porque Ele nos perdoou, nós também devemos obedecer, porque o perdão, ele é um mandamento. Então, para você seguir em frente, encerre ciclos. Peça para o Espírito Santo. Se é difícil e tem ciclos, né, que realmente são difíceis de encerrar, mas você não está sozinho. O Espírito Santo é aquele que quer envolver a sua vida e Ele vai te ajudar. Amém? Segundo, não viva no passado nem no futuro. Vamos abrir Filipenses 4. Filipenses 4, 6 diz assim. Nós vamos ler os 6 e o 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de você em Cristo Jesus. Se você quiser anotar, é muito interessante essa pesquisa, mas você vai ver no final, fala assim, como nós somos tontos, né? Somos bobos. Olha só, a respeito das coisas que eu e você nos preocupamos, diz assim, 40% das coisas que nós nos preocupamos, 40% nunca acontecem. Sabia disso? Das coisas que você se preocupa e que às vezes você está até aí precisando de calmante, ou, né, de um calmante até natural para dormir, porque tem consumido a sua mente, o seu dia, 40% elas não acontecem. 30% estão ligadas a coisas que não se pode mais mudar no passado. Por isso que a gente diz, não viva no passado e nem no futuro. A ansiedade é isso, excesso de passado e excesso de futuro. Você fica aí pensando, você não vive o presente. Então, 30% das coisas que consomem a nossa saúde mental estão ligadas a coisas que não tem mais o que fazer. Passou. Você pode mudar um segundo sequer do seu passado?
Alguém aqui, né? Quem é da época do De Volta para o Futuro? Tem muita gente, vocês estão se fingindo de novo, tá? Você lembra bem. Então, aquele, né, não existe ainda, não tem como a gente voltar no passado, e tem aqueles que pensam, se eu voltasse, eu faria tudo diferente. Nem sempre. Sabe o que nos faz fazer diferente? A experiência. Nós aprendemos com o passado. E a pessoa inteligente, sabe, ela aprende com os erros. Então, você faria diferente porque a sua mentalidade ela foi mudada. Então, 30% dessas coisas que você tem perdido a sua paz e a sua alegria, elas não vão ter mais como ser mudadas. 12% se concentram em opiniões dos outros que não podem ser controladas por nós. Tem gente que está se preocupando com o outro, o que o outro pensa, o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar. E meu amado, minha amada, a gente não muda isso. A gente não tem como entrar na cabeça do outro. Então não perca a sua paz por conta dessas coisas, porque você não pode controlá-las. 10% estão centradas na saúde pessoal, que só piora enquanto nos preocupamos. Existem pessoas que veem uma dor de cabeça. Aí ela já começa a pesquisar no Google. Dor de cabeça. Aí sai aqueles, né, laudos lá. Ela já pensa no pior. Aí ela vai piorando, né? Ela vai consultando, ela vai fazendo a consulta dela com, né? Aí chega um e fala, porque sempre tem um, né? Quando a pessoa começa com a dor, daí aparece um enviado que fala assim, nossa, uma tia minha, ela morreu porque ela começou com uma dor de barriga. Eu também, né? E a pessoa já vai sentindo tudo aquilo, e isso só vai piorar a situação. Eu já atendi pessoas, e não foi nenhuma nem duas, não. Pessoas que elas estavam ficando, sabe? Aí você pergunta assim, você foi no médico? Não. Mas você tem um exame? Não. A pessoa ela já estava pensando no tratamento dela, mas ela nem sabia que ela tinha doença. Olha só. Vocês veem como tem gente doida? Tem gente doida. 8% estão ligados a problemas reais, que aí sim a gente pode influenciar. Ou seja, 92% das nossas preocupações são totalmente desnecessárias. Não adianta. Às vezes você está aí pensando em uma coisa que nem vai acontecer. E essa preocupação, infelizmente, ela está ligada a uma fé frágil. Ficar se preocupando demasiadamente, tentar controlar problemas, né? Tentar ficar tendo controle de tudo, isso não vai te fazer avançar. Controle problemas, mas não deixe os problemas controlar você. Amém? Isso serve para que você tenha mais, viva mais no presente e deixe o passado. Mas e o amanhã? Tem gente que começa já a se preocupar, né? Às vezes pega uma frase isolada. Eu falei aqui, será que a gente termina 2025? A pessoa já fica, e se eu morrer? E se isso? E se meu filho? E se ela começa a se preocupar com algo que já nem existe? O segredo para não se preocupar, quem quer saber o segredo para não se preocupar? Orar mais. Orar mais. Ao invés de olhar o amanhã com medo, olhe para o futuro com fé. Coloque Deus à sua frente. Eu aprendi uma oração com a pastora Valnice Milhomes. Eu amo a pastora Valnice Milhomes. E eu sempre aprendi muito com ela. Que é uma oração pedindo o maná. O maná do dia. Quando você acorda, você dobra o teu joelho, você vai ter lá o seu tempo com Deus. Você pede para aquele dia, o maná daquele dia. O que você precisa daquele dia? Você fala, Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Às vezes você tem um problema para resolver naquele dia, peça o maná daquele dia. E depois do outro dia, é um novo maná.
Você não vai ficar, você vai cada dia pedir diante do Senhor. Não fique gastando. Eu acho interessante, esse tempo atrás, a minha irmã do meio, ela contando do meu sobrinho. O meu sobrinho, ele tem 7, o Joaquim? 7. E o meu cunhado, eles estavam no momento lá orando, e disse que o meu cunhado falou assim, vamos orar. Aí ele pede, ele fala assim, o que vocês querem que eu oro? Aí ele falou assim, meu cunhado falou assim, eu quero que você ore por um negócio que está para sair com o pai, para o pai. Aí orou, Deus abençoe o negócio do pai, e foi. Aí diz que no outro dia foram orar de novo. Aí, pai, o que você quer que ore hoje? Pelo meu negócio. Pai, isso aí a gente já orou e Deus já ouviu, né? Confia que Deus ouviu. Ou seja, olha a fé de uma criança, ou seja, pai, isso aí, Deus já fez. E nós, muitas vezes, estamos o tempo todo colocando ali, por quê? Porque a nossa fé ainda está fragilizada. A gente não crê que Deus pode fazer infinitamente por nós. Amém? Terceira coisa, confie que Deus, em todo o tempo, é bom e soberano. Eu acredito que uma das grandes, coisas para a gente superar, tragédias, problemas difíceis na vida, até mesmo perdas de pessoas, eu acredito que nós confiarmos de que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, e a soberania. Deus, Ele sabe de tudo. Existem para nós, a nossa tendência é a gente querer achar uma lógica para tudo. Às vezes a gente enfrentou um problema, é um problema que, nos machucou, ou assim como falamos, talvez você perdeu alguém, e você está até hoje procurando uma lógica. Por que Deus fez isso? Daí vem aquelas histórias, mas tem tanto ladrão e Deus levou o que era bom. Mas tem tanta gente, Deus leva o que é bom. Amados, todo mundo tem que morrer. É a única certeza que a gente tem nessa vida. E não é porque um é bom, porque eu não vou entrar aqui nesses méritos, mas aqui não é o fim. Amém? Há uma eternidade muito melhor do que esse mundo aqui. Nós nascemos para a eternidade. E é lá que nós devemos nos preocupar. E depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o segredo para superar essas coisas é crer que Deus é soberano. Eu creio que quando uma pessoa, ela confessa a soberania de Deus, ela reconhece que mesmo nos piores momentos, Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele está no controle. É difícil? É difícil. Mas quando nós cremos nisso, de que nada, nenhuma folha, nenhum fio da nossa cabeça cai sem o Senhor ter consciência disso. Nós cantamos até uma canção que diz assim, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Às vezes a gente acha que quando acontece uma tragédia, Deus está sendo mal. Deus, Ele está castigando, Deus está fazendo... Não, diga comigo, Deus é bom em todo o tempo. Olhe para quem está do seu lado, diga para essa pessoa, fala, confie que Deus é bom. Mesmo em meio às perdas, Deus é bom. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, nós aprendemos que Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca perde o controle, ainda que eu e você venhamos a perder. Existem situações na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Eu não sei se você já passou por isso. Você não sabe como agir, mas o Senhor, ainda que eu e você tenhamos perdido o controle, Deus não perdeu. Quando eu penso sobre isso, sobre a soberania de Deus e o cuidado de Deus, eu sempre me lembro da história de José do Egito. É uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia, na minha opinião. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis. Nós vamos ler apenas um versículo. Eu acredito que você conhece a história. José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Mas no final, no versículo 20 do capítulo 50, José, ele diz assim:
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. No final de tudo, quando José olha para toda a situação que ele passou, e eu quero que você leia essa história lá na sua casa, tem um filme que é muito lindo e retrata bem a história de José do Egito. Quando você olha em meio a um caos, uma tragédia, você fala, onde estava Deus? Deus estava no controle de tudo. E no final, José reconhece isso. Quando ele olha seus irmãos, ele diz assim, olha, tinha tudo para dar errado, mas Deus estava no controle. E Deus mudou. Deus usou ainda aquilo que era tão terrível, mas para o meu bem. Quando reconhecemos a soberania de Deus, temos a confiança de que por mais que nós não consigamos enxergar uma lógica, em tudo Ele tem um propósito. Os métodos de Deus podem ser misteriosos. E como são? Não adianta, tem coisas que a gente não vai achar lógica, tá? E às vezes, isso está um pouco ligado lá na primeira coisa que eu falei, de encerrar ciclos. Principalmente o ciclo do luto. Enquanto você não reconhecer, enquanto você não falar para Deus, fala, Deus, eu não entendo os teus caminhos. Eu não entendo o que o Senhor fez, mas eu creio que o Senhor é bom. Eu creio que o que o Senhor fez, ainda que seja tão difícil, eu sempre digo isso, existem coisas que se Ele quiser, nós só vamos entender na eternidade. Tem coisas que nós só vamos ter consciência lá na eternidade. Os métodos de Deus, eles ainda podem ser misteriosos, às vezes inexplicáveis, difíceis, dolorosos, mas estão sempre certos. Talvez você esteja aqui nessa noite e você já passou por algo muito doloroso, algo que parecia realmente que ia ser o seu fim. Mas, de repente, foi o que Deus usou para te atrair para Ele. De repente, foi o resgate do Senhor na sua vida, foi justamente num momento de mais dor e no momento de mais tristeza da sua vida, no momento onde você não via a saída. E eu não poderia deixar de ler com você Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas, diga comigo, todas, olha para esse irmão aí e diz assim, todas as coisas, não são algumas, são todas as coisas, contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A Bíblia, na versão viva, ela diz assim, preste atenção, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos, grave isso, e estivermos ajustados aos seus planos. Meu amado, eu não sei o que você espera daqui para frente, mas eu quero te dar uma dica. Ajuste os seus planos e os seus propósitos com o de Deus. O grande problema, meu e seu, é que muitas vezes, sabe o que a gente quer? A gente quer que Deus se ajuste aos nossos planos. Deus, olha, a gente acha que Deus é besta, né? A gente acha que Deus, a gente vai chegar com uma historinha. Quem tem filho aqui, que às vezes chega com uma historinha, né, querendo enganar, e fala assim, olha, eu tenho um plano, e parece que esse plano é melhor. Não. Os planos de Deus sempre vão ser os melhores para as nossas vidas. Que a sua vida hoje, você possa dizer isso, Deus, eu quero crer. Eu quero crer que mesmo uma situação difícil, em tudo eu possa confiar no Senhor. Assim como eu disse, a gente não sabe o que nos aguarda. A gente não sabe como vai ser. Deus queira que todos nós estejamos aqui no final de 2025. Mas, infelizmente, essa certeza eu não posso te dar, você não pode se dar, ninguém pode nos dar. Porque os nossos dias, eles estão
gravados nas mãos, Senhor. É o Senhor quem sabe. Mas se você sair daqui com essa certeza, se você sair daqui com essa convicção de que não importa o que aconteça, os teus planos vão estar ajustados aos planos de Deus. E quarto, busque saciar-se na fonte certa. Não negocie a sua fé. Talvez você está aqui nessa noite, você ainda está meio que cambaleando. Eu já disse isso em outras oportunidades. Mas, infelizmente, tem muita gente que só quer que o negócio dê certo. Se o diabo aparecer e falar, eu te ajudo, a pessoa topa. Qualquer proposta que apareça para que aconteça o que ela quer, ai, pastora, lógico que não. Sim. Nós vivemos ainda muitas coisas, gente dentro da igreja, que ouve a palavra, está anos após anos, ouvindo, lendo, se deslê a Bíblia. Aí a pessoa chega num final de ano desse, e a pessoa vai pular onda, que você leve um caldo. Cai. Ou está lá, ai, vamos comer. Ai, não pode comer carne de porco. Está deixando de comer pururuca. Né? Ou fica lá com essas crendices. Amados, isso já não faz mais parte. Coloque a sua confiança em Deus. Ah, mas eu sabe, às vezes é brincadeira, né? Ah, e coloca a roupa de cortal, e isso e aquilo. Amados, não brinque com o diabo. Não brinque. Não misture as coisas. Seja assim, sim, não, não, o seu falar. Não fique brincando, porque o diabo, eu sempre digo isso, talvez você já me ouviu centenas de vezes dizer isso. O diabo não está brincando de ser diabo. Tem muita gente brincando de ser crente, mas o diabo, ele não está brincando. Ele não está brincando. Sacie-se na fonte certa. Busque a Jesus. Se existe alguém que você precisa consagrar a sua vida e o seu ano, é para Jesus e ninguém mais. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo, como diria a sua mãe, você não é todo mundo. Faça aquilo que é certo diante dos olhos do Senhor. Sabendo e tendo a consciência de que um dia você vai estar diante dele, prestar conta de todas as suas, até mesmo dos seus pensamentos. E para encerrar, o quinto, viva como se não houvesse amanhã. Muita gente já ouviu essa frase, tem gente que é o lema da vida. Vou viver porque não sei amanhã. Viva como se a pessoa, só que eu quero colocar uma vírgula aqui. Viva como se não houvesse amanhã, mas com a consciência que existe uma eternidade. Você está aqui nessa noite, você precisa, eu preciso dizer para você. Você pode viver a sua vida do seu jeito, mas vai chegar um dia, naquele dia, onde todos nós estaremos diante de Jesus. E nós prestaremos conta das nossas vidas. E infelizmente, nem tudo sobe como nos filmes, o The End, sabe? Final feliz? Não. Se nós vivermos para Jesus, se as nossas vidas, elas realmente, elas forem, né, diante de Deus reta, nós podemos ter a certeza de que ao fechar os nossos olhos aqui, nós vamos abrir na eternidade com Ele. Mas você pode viver a sua vida do jeito que você quiser aqui, mas que você tenha a consciência nessa noite, de que no dia que a sua vida aqui, ela se findar, você também vai abrir os olhos na eternidade. Só que essa eternidade, ela pode ser afastada eternamente da presença do Senhor. Essa época também é uma época muito difícil. Eu falo que o diabo, ele não brinca. Acho que foi logo no começo ali de novembro, eu não me lembro que dia que foi, nós tivemos uma das células do louvor e eu comentei sobre isso. Falei, gente, olha,
Eu sei que é normal. Às vezes a gente vai entrando em dezembro e a gente vai relaxando, né? A gente começa assim, entrar de férias. E às vezes até você tem essa mentalidade até para vir no culto. Ah, final de ano, né? Vamos, isso e aquilo. Ah, ano que vem a gente pega firme e vai deixando. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O diabo não está brincando. Essa é uma das épocas onde mais existe morte nas estradas, brigas em família, tragédias nesse tempo. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe. Ele sabe que se ele levar uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, infelizmente, essa pessoa vai passar a eternidade separada de Deus. E eu e você, nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Romanos 10:9 diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Talvez você tenha adiado isso há muito tempo. De repente, entra ano, sai ano, e você diz assim: ah, não chegou a minha hora. Ah, não chegou a minha hora. E eu quero que você abra comigo em uma história, lá em Lucas 12. Lucas 12, nós vamos ler do verso 13 ao 21, que diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes então esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Eu quero finalizar dizendo algo para você. Eu sou muito a favor da gente ter metas, planejar, você colocar o que você deseja nesse ano, avançar, de repente, né, no seu trabalho, nos seus estudos, você falar assim: eu não vou terminar do mesmo jeito que eu terminei esse ano, eu quero avançar, fazer algo novo, aprender algo novo. Eu sou a favor disso. Mas eu quero dizer para você uma coisa: ainda que isso seja importante, não é o principal. Nós não gostamos de pensar sobre a morte, mas nós devemos pensar sobre ela. Nós devemos todos os dias pensar assim: e se hoje fosse o meu último dia? E se hoje fosse o meu último dia? Aonde eu acordaria? Onde eu abriria os meus olhos? E às vezes pode parecer até pesar demais, mas, quem sabe, seja um apelo do próprio Espírito Santo para você. Quem sabe, o que o Espírito Santo esteja querendo dizer para você nessa noite é: de tudo que você for fazer, que realmente eu esteja nesses planos. Não deixe para amanhã o que você deve decidir hoje. Não deixe para amanhã a decisão mais importante de toda a sua vida. Se você quer, seja como um avião
que depende das duas asas. Faça as coisas que você precisa fazer nesse mundo, mas que a outra asa te faça olhar e falar assim: eu não posso voar se as coisas na minha vida espiritual também não avançarem. Se eu não estiver com a minha vida realmente, olha, se Deus, eu posso deitar hoje, mas eu sei que se acontecer de eu não abrir os olhos amanhã, eu sei que a minha vida segura está no Senhor. Que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu queria convidar você a ficar em pé e nós vamos orar. Eu quero orar com você e te dar a oportunidade de você pensar por um instante nesses 5 pontos que nós falamos. Talvez você precise encerrar ciclos. Deus falou com você, você precisa. Talvez, meu amado, tem confusão aí na família que depende de você. Talvez não vai ter Natal na casa de ninguém por causa da sua birra. De repente, não vai ter a ceia do ano novo porque você não volta atrás. E eu te digo pelo Espírito Santo de Deus, se conserte. Talvez você não tenha mais oportunidade. Se conserte. Volte. Às vezes o se humilhar é se exaltar, Deus vai te exaltar. É você realmente deixar Deus agir através da sua vida. Você falar assim: não, olha, vamos consertar isso tudo, vamos começar uma nova fase, um novo tempo. Quem sabe o Espírito Santo não queira falar com você a respeito disso. De repente o Espírito Santo falou com você que chegou a hora de começar a parar de viver no passado. E também parando de se preocupar com o futuro. De repente o que você precisa é dizer: Deus, eu quero confiar mais no Senhor. E o Espírito Santo, Ele está aqui para fazer isso. Ele pode te ajudar. A religiosidade, ela te ensinou que você tem que, muitas vezes, disfarçar diante de Deus. De que você precisa passar que você é forte demais. Esses dias eu vi algo e eu falei assim: infelizmente, né? As pessoas, elas têm uma visão totalmente errada de Deus. Houve aquela situação, né, da morte do apóstolo Rina, e eles pararam o culto, né, por conta daquilo. A irmã dele queria pregar em seguida. E nessa notícia eu vi os comentários e tanto crente fazendo o que Deus nunca pediu para fazer. Ai, porque o culto é para Deus, devia ter continuado. Porque deveriam ter louvado a Deus e depois chorado. É bonito, mas Jesus chorou. Não há nada de errado em chorar. Não há nada de errado em sofrer. Não há nada de errado. Deus não quer que você seja o super-herói. Que você seja, você está aí cantando, mas no fundo você fala: Jesus, você não está enganando ninguém. Você está enganando a você mesmo. A palavra diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Coloca a sua dor diante dEle. Não é pecado, não. Não é pecado você dizer: Deus, ainda dói tanto. Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor em mim. O Senhor operando na minha vida, eu posso todas as coisas. Quem sabe o que você precisa nessa noite é reconhecer a soberania de Deus. De que mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo quando tudo sai do controle, Ele está no controle. Ele está no controle. Mesmo em meio às perdas, mesmo em meio aos diagnósticos, mesmo em meio às doenças, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Reconheça isso, que mesmo em meio às perdas, Deus, Ele tem um propósito, ainda que eu e você não venhamos a entender a lógica disso. Mas por quê? Mas o que acontece? Não.
Peça para Ele e fala: Jesus, eu quero começar a entender que o Senhor está no controle. Saia do controle, entregue o controle para Ele. Reconheça que Ele é o único que vê tudo de cima. E situações que de repente você não vê lógica lá na frente, você vai ver que tudo colaborou para que você se aproximasse mais dele, para que você se rendesse mais, para que Ele fosse glorificado. Às vezes nos momentos mais difíceis, quando a gente pensa na Bíblia, nas histórias, Deus, Ele não livrou Daniel de ser jogado na cova, mas você cantou agora há pouco que Ele é aquele que cala os leões, que fecha a boca dos leões. Sabe por quê? Porque Deus, Ele permitiu que ele fosse lançado, mas Deus operou o milagre. O que era mais fácil? Era mais fácil o quê? Não ser lançado, mas o milagre está em leões. Em leões terem ali, né, a sua boca fechada e ele sair no outro dia vivo. Deus poderia, às vezes, o nosso método natural fazer tantas coisas, mas Ele tem as formas inexplicáveis de agir. Feche seus olhos por um instante, comece a adorar a Deus. Comece a dizer para Ele, falar: Jesus, eu não quero mais questionar os seus métodos. Eu não quero mais dizer, mas por que foi desse jeito? Mas por que isso aconteceu? Peça para o Espírito Santo abrir a sua mente, o seu coração. E talvez você não entenda agora, mas o fato de você reconhecer que Ele é bom, você reconhecer que Ele é soberano, algo vai acontecer. Algo dentro de você vai acontecer. Talvez você precise nessa noite buscar o Senhor como sua verdadeira fonte. Você tem bebido de tantas águas. Às vezes você tem buscado em tantos lugares a paz que só Jesus pode te dar. Ele é a tua fonte. De repente você está aqui, você está presa pelo álcool, pela bebida. Você está preso pela pornografia. Você está preso por remédios. Você está preso por tantas coisas. Sabe por quê? Porque você tem tentado saciar a sua fome, a sua sede no lugar errado. De repente são as suas emoções. Você tem buscado nos lugares errados. Buscar afirmação, aceitação, valor. Sendo que o Jesus diz nessa noite para você: deixa eu ser a tua fonte. A sua fonte de paz. A sua fonte de alegria. Comece a colocar diante dele. Diga para ele, fala: Jesus, eu quero que o Senhor seja tudo em mim. Eu quero confiar definitivamente de que o Senhor é bom. E por último, você até hoje, você tem vivido a sua vida da forma que você deseja. Eu não vou entrar aqui nos méritos, tantas pessoas foram criadas de tantas formas. E isso criou em você um modelo mental, isso criou em você cadeias na sua mente. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. E só há uma coisa que eu acredito que resume tudo. Tudo do que falamos, tudo do que compartilhamos aqui nessa noite. É que se eu e você decidirmos viver a vida que Ele conquistou por nós lá na cruz do Calvário, a vida. E Ele diz assim: essa vida é a vida abundante. Meu amado, minha amada, feche seus olhos. Eu quero realmente, como um ato profético,
Talvez o seu ano de 2024 até aqui as coisas realmente não fluíram, tantas coisas. Mas você diz assim: Deus, eu quero fazer tudo novo. Eu quero fazer tudo de novo, mas não do meu jeito. Não da forma que eu acho que tem que ser. Eu quero fazer do teu jeito. E é difícil. É difícil. Às vezes a gente abre mão de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente acredita, às vezes, e falar: Deus, é o teu jeito. Eu aprendi errado, estava errado, mas eu quero que o Senhor me ensine. Ah, meu amado, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. De repente, a única coisa que está faltando para que realmente o novo de Deus ele se estabeleça sobre você, a sua casa e a sua descendência, seja realmente um ato de fé. Um ato de fé de você dizer: a partir de hoje, eu não vou mais andar segundo o que eu quero. Eu não vou mais deixar as minhas falsas convicções, as minhas filosofias, esses sofismas da minha mente me bloquear ao ponto de eu estar perdendo tudo que Deus tem para mim. Vivendo uma vida medíocre, às vezes tendo que até mentir, fingir. Não é isso que Deus quer. Deus tem um caminho aberto em meio às águas. E eu quero te dar a oportunidade de você sair do seu lugar nessa noite, enquanto você caminha até esse altar. Mas por que eu preciso sair? Para que a palavra diz que nós temos uma nuvem de testemunha, para que o diabo saiba que a partir de hoje, ele está no controle da sua casa, da sua vida, que você não vai dar um passo sequer sem a vontade de Deus sendo estabelecida ali. Eu quero te convidar: saia do seu lugar. Saia do seu lugar nessa hora. Venha crendo. Talvez você esteja aí com a sua família. Homem, quem sabe está faltando homens aqui, ó. Falar: vem aqui, ó. A partir de hoje, a nossa casa é de Jesus. Seja autoridade, diga: a partir de hoje. Eu não sei como vai ser. Nem eu, nem você sabemos. Mas você pega a tua família e fala: nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa provaremos daquilo que Deus tem para mim. Ah, que em nome de Jesus, que você se levante nessa noite, porque talvez seja a última oportunidade que você esteja tendo. Talvez seja a última oportunidade que Deus esteja te dando de realmente algo novo vir sobre você. Creia no de repente de Deus. Creia no de repente que pode acontecer aqui hoje, através de uma única decisão sua de falar: não vai ser mais dessa forma, vai ser do jeito de Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Nós vamos cantar essa canção, e você que está aqui no altar, você vai colocar a sua vida. Eu não vou pedir para ninguém orar por você. Eu quero que você agora, você diga: até aqui eu fiz as coisas do meu jeito, até aqui eu fiz da minha forma, mas hoje eu decido colocar o Senhor à minha frente. E eu creio, meu amado. De repente você já tentou muitas vezes, e é isso que o diabo às vezes fica tentando na mente de tanta gente. Você já tentou? Você já foi? Você já fez? A sua maior luta agora às vezes não é espiritual, não, é na sua mente. É na sua mente. E as maiores batalhas que a gente trava é na mente. As maiores batalhas são na mente. Talvez você não tenha oportunidade de tomar essa decisão novamente. Mas eu quero dizer, se você se achegar diante do Senhor, se você quebrar o seu coração, se você dizer: Deus, eu não consigo,
é maior do que as minhas forças, mas eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que é na minha fraqueza que o teu poder ele vai se aperfeiçoar, e eu creio, e nós declaramos que os melhores dias, meu amado, já comece a profetizar. O final desse ano de 2025, você vai olhar para trás e você vai ver tudo que Deus fez. Coisas que você talvez está com a sua mente tão bloqueada que você não consegue nem ver. O diabo tem roubado tanto a tua alegria, o diabo tem roubado tanto a sua esperança, que você não acredita. Você olha e fala: será? Será que pode mudar? Eu creio. E nós vamos declarar isso, que Ele já tem. Não é qualquer Deus que você está pedindo, não, meu amado. É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo pode, que pode mudar situações. Diga. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Diga isso. Aquele que derruba as muralhas, das trevas grandes filhos, é o mesmo que bradar do alto, da terra sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ora, lava, chore, Here, hatsu, yemanaya, lara, lava, show. Harakatsu, yemanai. Hey, yemanas. Show, rakatsu, yemanai. Ele está aqui. Não há deserto que Ele não possa fazer brotar água. Não há um coração que seja duro demais, que suporte a glória do Senhor, que suporte a visitação do Espírito Santo de Deus. Oh, la lava, chore, leva, la lavarás. Não há buraco tão profundo que a graça de Deus não possa ir. Ora, lava, chore, leva, la lavarás. Ei, Emanaias. Creia, o Senhor quer mudar decretos que têm saído da sua boca. Decretos os quais você tem acreditado. Você tem olhado o natural e você tem acreditado. E você tem atrapalhado aquilo que o Senhor quer fazer. Porque você tem dado crédito à voz do inimigo. Essa pessoa, ela não é difícil. Pare de dizer. Comece a olhar com os olhos da fé.
Esse coração não é duro demais. Peça para que o Espírito Santo abra os seus olhos agora. O Senhor, Ele quer salvar. O Senhor, Ele quer libertar. Não há cadeias e grilhões os quais o Senhor não possa romper. Nós acabamos de cantar que Ele é aquele que aquieta o mar, que acalma a tempestade, faz a estéril mãe de filhos. Mas você precisa crer naquilo que Ele tem dito. Você precisa liberar palavras contrárias ao que os teus olhos naturais têm visto. O Senhor quer te levantar como instrumento de glória, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. O inimigo, ele tem dito para você: você não tem jeito. Mas você tem sim. Não há ninguém tão torto que o carpinteiro não possa tocar. Não há ninguém tão torto que Jesus de Nazaré não possa mudar. Deus, eu creio, ó Pai. Eu creio, assim como o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que está faltando nessa noite para mim e para você é crer. Porque o Senhor já declarou, a palavra dele já foi decretada: aquele que crer verá a glória de Deus. Então creia. Creia ainda que tudo pareça contrário. Espírito Santo, eu creio que algo no mundo espiritual está sendo rompido em vidas aqui. Eu creio, ó Deus, que decretos de morte, decretos de falência, decretos de divórcio, decretos, ó Deus, de doenças estão sendo rasgados agora. E o Senhor está fazendo tudo novo, tudo novo, tudo novo de novo, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas e neste lugar. Jesus, aviva corações aqui, aviva, toca, Senhor, faz o que eu não posso fazer. Eu só posso liberar a tua palavra, mas o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais. E eu creio, ó Deus, eu creio que nessa noite o Senhor está dando a oportunidade para homens e mulheres aqui reconhecerem que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Não há outro poderoso. Vem neste lugar. Eu clamo pelo temor da tua presença, o temor da tua presença, para que saibam, até o ímpio saiba que o Senhor, Ele está no nosso meio. Traz o temor da tua presença, que cesse no nosso meio. Aqueles que estão brincando com Deus, que estão zombando da tua presença, que estão agindo como se não houvesse amanhã. Louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Louco, louco, louco. O dia da salvação é hoje. É hoje. É hoje. Vem, Jesus, vem neste lugar. Nós te glorificamos, nós santificamos o teu nome, reconhecemos
A Ti seja toda a honra e toda a glória. Você pode levantar as suas mãos aos céus e começar a glorificar o Senhor. Glorifica o Senhor, meu amado. Talvez por aquilo que você ainda não está vendo, mas por aquilo que você crê que Ele é capaz de fazer. Deus pode e Deus vai fazer. Creia, saia daqui com essa palavra. Ouça o próprio Espírito Santo falar ao seu coração. Se creres, verás a glória de Deus. Nada é impossível para o Senhor. Nada, nada, nada. Abre olhos espirituais aqui. Ah, Jesus, nós reconhecemos a Tua presença. Nós reconhecemos a Tua santidade. Nós reconhecemos e dizemos: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, pois não há outro como o Senhor. Não há outro. Levante as mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus e comece a adorar ao Senhor. Mesmo você que está conosco pela primeira vez, levante as mãos aos céus e comece a glorificar, porque Ele é digno. Ele é digno. Oh, adore, igreja, aquele que é digno. Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Ah, Jesus, para todo sempre nós vamos te adorar. Eu creio, a Deus, que existem coisas que o Senhor realizou aqui, que só na eternidade elas serão reveladas. Existem vidas que estão sendo desatadas aqui, e os melhores dias ainda estão por vir. Creia nisso. Creia nisso. Os melhores dias ainda estão por vir. Eles não são dias onde não vão haver adversidades, dificuldades. Muito pelo contrário. Eles vão ser dias onde o Senhor estará indo à sua frente. Ele estará. Oh, Jesus. Exaltado, ó Senhor. Você pode erguer as suas mãos e a sua voz e dizer: exaltado. Quando você declara isso, quando você levanta as mãos e adora,
você puder, se prostre diante do Senhor. Se ajoelhe agora diante do Deus Todo-Poderoso e diga: Ele está aqui. Ó Senhor, exaltado, exaltado, como os 24 anciãos. Nós lançamos as nossas coroas e dizemos: exaltado seja o teu nome. Oh, Jesus. Oh, Senhor, para todo sempre, exaltado, naquele dia, onde estaremos diante dele, onde todo joelho se dobrará. Naquele dia, todo joelho se dobrará e confessará: Ele é o Senhor. Ah, Espírito Santo, a tua presença é tão real aqui. Eu, se fosse você, não perderia a oportunidade. Ainda sem entender, você diga: Jesus, eu sei que tu és real. E o teu Espírito, Ele está passeando no nosso meio. Ele quer curar as tuas feridas. Ah, um toque dele, apenas um toque. De repente você se veja aqui como aquela mulher que disse: ao menos eu tocar. Se eu tocar na orla do vestido, eu serei curada. De repente o seu milagre está um toque com fé. Aquele que pode todas as coisas. Ah, Jesus, seja exaltado. Seja exaltado na minha vida. Seja exaltado em cada lar aqui representado. Seja exaltado na vida de cada jovem. Seja exaltado na nossa igreja. Seja exaltado. O desejo do nosso coração é exaltar o teu nome acima de todo nome. Todo nome. Vem com a tua presença. Que ao voltar para as nossas casas, a tua presença não fique, mas que pelo contrário, Pai, o teu Espírito Santo, ele possa entrar em casas aqui. Ah, meu irmão, eu, se fosse você, quando eu entrar ali, quando eu estiver na porta da sua casa, eu abriria a porta e diria: Deus, entra na minha casa e seja exaltado neste lugar. Seja exaltado aqui. A ti fazemos um trono de louvores. Não apenas
nossos templos, não apenas aos domingos, mas nós queremos fazer um trono de louvor com as nossas vidas. Aviva os nossos jovens, Jesus. Aviva. Levanta uma geração cheia do teu poder, o anseio pela tua presença. Seja exaltado, Cristo. Seja exaltado. Graça do nosso Senhor Jesus, as consolações que vêm do doce e Santo Espírito, as misericórdias que são a causa de eu e você não sermos consumidos, ela esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que essa semana ecoe na sua mente, no seu coração, esse clamor do Espírito. Seja o Senhor exaltado nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na faculdade, na escola, onde quer que Ele seja exaltado. Leva teu povo em paz. Dá-nos uma semana, ó Deus, abençoada. Mas mais do que tudo, que as nossas pequenas, que sejam nas maiores, mas nas pequenas tarefas, compromissos, em tudo, o Senhor seja exaltado. Vá em paz, meu irmão. A graça do Senhor, ela esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.